Meus amigos, as células se comunicam e se você não sabia disso, vai ficar sabendo disso agora que eu vou falar sobre sinalização celular do tipo endócrina, do tipo parácrina, do tipo autócrina, contato direto. Essa aula aqui ela é uma aula especial para quem está no ensino superior e todo e qualquer tipo de referência que eu venha citar nessa aula. Você vai procurar o livro de Junqueira e Carneiro e também outros livros que eu vou estar colocando aqui na descrição desse vídeo, que da onde foi que eu tirei essas informações que eu vou estar falando aqui para vocês nessa aula. Lembrando, portanto, que essa aula é de ensino superior, para quem vai prestar alguma prova, o professor geralmente gosta de abordar alguma coisa sobre esse assunto. Para quem já vinha estudando membrana plasmática, esse assunto aqui, ó, pipoco do trovão. E antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o teu like, caso você goste dessa aula. Mas aqui pra nós, mano, tu vai deixar o like porque a aula tá do caralho, velho. Ei, mano, essa aula aqui, na moral, bicho, só pela consideração do calor que eu tô aqui do inferno, vai logo deixando o teu like, bexiga, porque senão o canal não cresce. Então vamos lá, pega o teu papel, pega a tua caneta, que as informações que eu vou passar aqui são relevantes. E detalhe, caso você queira o slide dessa aula aqui, posso mandar para o seu WhatsApp, só manter contato comigo. Caso você fique com alguma dúvida, mantém contato comigo também pelo Instagram, que lá eu vou, pelo WhatsApp, ou melhor, que lá eu vou tirar a sua dúvida. Então, pessoal, as células se comunicam. Isso é um fato. Como é que uma mensagem sai de uma célula A e vai para uma célula B? A primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é o porquê é que as células fazem isso. E é basicamente simples. Uma célula, para poder ela produzir proteínas ou produzir qualquer outro tipo de substância, ou se dividir, ou migrar de um lugar para outro, essa célula tem que ser sinalizada. Então, veja só que a sinalização celular é algo fundamental para o funcionamento da própria célula e o funcionamento de um organismo como um todo. Para você ter uma ideia, até organismos unicelulares também tem aspectos de sinalização. Ah, essa tu não sabia não, né, mano? Para você que pensa que só quem se comunica são as células eucariontes do seu corpo, não. Bactérias, fungos e também protozoários, que são organismos aí unicelulares, eles também têm aí também diversos tipos de aspecto de sinalização celular. Então, de uma forma bem fácil, porque assim, tá ligado? Eu vou colocar aqui de uma forma bem fácil, para você poder entender. Inclusive, eu acho que depois desse primeiro slide aqui, metade das pessoas já vão fechar a videoaula porque já vão se contentar com as informações que eu vou passar aqui. Mas para quem quiser algo mais aprofundado, continua comigo na aula. Então, olha só, para poder acontecer uma sinalização celular, tem que ter um emissor, um receptor e uma mensagem e também uma resposta. Então, anota comigo. Um emissor, aquele que emite, o receptor é a célula que recebe essa mensagem proveniente desse emissor e a resposta que vai desencadear dentro da célula. Como eu falei agora há pouco, mano, aqui para nós. Essa resposta, na moral, na maioria das vezes, é ou para a célula poder sofrer um processo de divisão celular ou para poder ela produzir alguma proteína. Pronto, aí o mundo vai acabar porque eu falei isso. Mas literalmente é isso que acontece. Beleza? Outra coisa, o emissor vai ser a célula, o receptor vai ser outra célula, porque afinal é a comunicação celular, né? Então eu entendo o que acontece entre células. Eu não fui engraçado, mas mesmo assim, deixa teu like só por conta dessa piada. E outra coisa importante é que a mensagem é um composto químico que não anote agora. Tu tá anotando e eu falando, por isso que tu não aprende. Tu tem que primeiro olhar pra mim falando, depois tu anota, agoniado. O slide eu vou dar pra tu, porra. Então anota depois, eu dou a pausa, mas não queira anotar eu falando e tu notando, não, senão tu não entende. Então a mensagem ela é um composto químico que estimula uma resposta na célula. Essa resposta pode ser uma inibição ou uma ativação de um processo bioquímico. Então, galera, na moral, toda vez que na minha cabeça falou em sinalização celular, sendo bem franco para vocês, ou eu lembro de sistema endócrino, hormônios, ou eu lembro de sinapses. Pronto. Fora isso, é muito difícil eu lembrar de uma outra coisa tão foda
como acontece aí, por exemplo, nessa transmissão de mensagem. E quando você para, porque assim, às vezes o aluno vai ver esse assunto aqui e fica sem entender. Mano, a própria contração muscular acontece por um sinal químico que vem para poder fazer com que aconteça a contração muscular, a liberação de cálcio lá no sarcômero. Para você ter uma ideia, até o hormônio acetilcolina também serve como sinalizador. Então perceba que várias informações você também já sabe. Hoje, agora, a gente vai só organizar o teu raciocínio. Para tu, quando estiver estudando sinapses, quando tu estiver estudando contração muscular, quando tu estiver estudando qualquer outro assunto, tu dizer assim, na aula de sinalização celular, Patriqueiro me deu os toques dizendo que isso acontece entre as células. Inclusive até fez as diferenciações. Ok? Então, vão existir vários tipos de comunicação. Tem o contato direto, que aí você vai ter as junções tipo gap, que são junções que acontecem através da membrana plasmática. São basicamente microtúbulos que se comunicam entre as células. Isso vai acontecer com animais, os plasmodesmos que vão existir em vegetais, ou entre células que possuem proteínas de membranas complementares. Então é aquele encaixezinho bonitinho, aí quando vem assim também eu lembro de reação de membranas com membrana de uma célula com membrana de outra célula para poder desencadear uma função específica dentro de algum processo bioquímico. Já vi vários também sobre esse tipo. E temos os contatos que também podem ser divididos como contato de curta distância e contato de longa distância. Então, no contato de curta distância, eu coloquei aqui de um jeito bem facinho de você entender. Está aqui o ponteiro. No contato de curta distância, esse contato acontece com células que se encontram muito próximas. Então, o espaço intercelular é muito curto. Então, a molécula, rapidamente, ela vai se encaixar com o receptor da membrana da célula receptora e vai desencadear na resposta. Aí eu sei, é a pergunta que mais cai em prova. Esse contato de curta distância é o quê? Parácrina, beleza? Então, a sinalização parácrina, contato curto. Que eu acabei de lembrar, mano, que tem um assunto de ecologia que tem nomes muito parecidos, só que é lá dentro de tipos de especiação. Você vê como o professor de biologia é foda. Ele lembra de uma coisa e acaba lembrando de outra, porque quando a gente está falando de especiação, também tem alguns tipos de especiação que acabam também com crina. Eu sempre, quando falo parácrina, eu lembro de simpátrica. Simpátrica é o nome de uma especiação, mas enfim, só lembrei aqui agora porque pareceu. Então, parácrina, curta distância ou de longa distância, que no caso é endócrina. Quem diria? Não sei quando é que tu vai assistir essa aula, mas quem diria que a comunicação endócrina é um tipo de sinalização celular? Porque é muito provável que tu estudou o sistema endócrino, né? E tu não sabia de onde era que vinha esse nome. E endócrina, produção de hormônios, glândulas que produzem hormônios, que liberam aí os hormônios para poder esse hormônio desencadear uma ativação da produção de uma proteína ou de outro composto. Porque também tem as glândulas endócrinas que são trópicas, que fazem com que a outra glândula produza também o seu hormônio. E tem a autócrina, auto de própria, e é quando acontece a ativação da célula por meio de um componente, de uma mensagem que ela mesma produziu. Então ela produz, sai, bate e a célula vai desencadear aquela função. Então uma substância feita pela célula pode afetar ela mesma. E se ela tiver receptores específicos para aquela molécula, caso tenha receptores. Então assim, tem que ter receptor para poder acontecer a recepção, né? Sem receptor não vai acontecer a recepção. Mas não era isso que eu queria dizer. Tem que ter o receptor para poder desencadear a função específica. Então, assim, de modo geral, isso é que é sinalização celular. Vai desencadear na produção de proteínas, vai desencadear na questão de reprodução essas mensagens. Então, para quem só queria saber resposta para a prova, essa informação aqui ela é ideal. Mas para quem quer um negócio mais aprofundado, tá aí uma junção tipo gap,
que acontece por contato direto. Olha só, duas células aqui se comunicando e aqui está a junçãozinha tipo gap. Olha que beleza! Microscopia eletrônica, garoto! Aqui, ó, membrana, ó, para tu que não sabe inglês, deixa eu traduzir. Membrana plasmática. O inglêsão aqui de Patrick tá foda, velho. Tu não deixou like nessa aula ainda, universitário? Tá desconsiderando aqui o parceiro, mano? Isso não me segue lá no Instagram, segue no Instagram que lá onde a magia acontece. Beleza? Aqui tem pequeno espaço, pequenas junções gap. Eita, falei em inglês, viu? Porque nem assim, é small gap junction. Ou seja, as pequenas junções tipo gap que também vão estar acontecendo em contato direto. E isso também é sinalização. Beleza? Bom, aqui agora eu vou dar uma abordagem um pouco mais aprofundada acerca desse assunto. Então, princípios da sinalização celular. Essas imagens aqui eu peguei de um slide muito bem feito da USP. E você sabe que a gente vive sem tempo, né? Então eu pensei, velho, vou pegar esse slide aqui e fazer a referência porque eu achei excepcional o slide. E eu sou do tipo de pessoa, cara, que não é que tento ir pelo caminho fácil. Eu tento ir pelas informações relevantes. Então, encontrei esse slide, achei ele uma delícia. Eu digo, eu vou utilizá-lo para poder referenciá-lo. E tem uma moto passando aqui. Eita, Satanás! A moto passa aqui destruindo tudo porque no meu estúdio não tem ainda isolamento acústico. Mas se você deixar seu like, eu vou ganhar dinheiro e vou comprar o isolamento acústico. Então, como eu dizia, esse slide aqui da USP, vou estar daqui a pouco colocando a referência e achei bem interessante. Então, organismos unicelulares e multicelulares têm princípios de sinalização que são bem semelhantes. E nos organismos unicelulares, as células respondem a estímulos do meio. Então, como não existe... Olhe! Cara, se é só uma célula, como é que ela vai se comunicar com outra célula? Então, ela se comunica com o meio. Então, isso se dá, por exemplo, pela disponibilidade de oxigênio ou de outros gases e de diversos nutrientes. Já a comunicação com organismos multicelulares, células enviam sinais umas às outras células mediante centenas de tipos de moléculas extracelulares. Ou seja, nós falamos que um sinalizador desencadeia tal coisa. Mas, na verdade, sendo bem franco para vocês, são vários sinalizadores que se ligam a receptores que fazem com que aquela célula desencadeie a função dela. Então, aqui está colocando, ó, célula sinalizadora, aí está aqui a mensagem, está aqui a junção. Olhando para a imagem, dá a entender que é uma molécula. Mas na vida real não é assim, não. São milhares, dezenas de moléculas que vão aí fazer a ativação. Cara, não tem como olhar para isso aqui e não lembrar, por exemplo, de uma sinapse, da liberação de um neurotransmissor, que no caso são dezenas de neurotransmissores que vão promover aí a propagação do impulso nervoso, a despolarização da membrana plasmática. Mano, eu tô louco hoje, tô louco. Então, olha aí, organismos multicelulares, o que é que vai desencadear nessa função? Morrer, viver, dividir, proliferar. Viver no sentido de produzir proteínas, aí proliferação celular, especialização, interação celular, movimentação celular. Então perceba que existem diversos tipos de sinais. A célula só vai... Ei, acabou a palhaçada. Olha para mim. A célula só vai, criança, desencadear a função, a base dessa mensagem, se ela tiver receptor. Se não tiver receptor, isso não vai acontecer, a não ser que seja uma ligação, um contato direto. Então existe uma alta especificidade e sensibilidade. O nome disso tudo é chamado de transdução de sinal. Transdução também é um nome bem conhecido na biologia. Se você já estudou microbiologia, tu viu lá que as bactérias trocam informações por meio de transdução. Então a transdução, célula sinalizadora, molécula 1 sinaliza para o mensageiro. Esse mensageiro vai passar por diversas reações e se encontrando com proteínas receptoras, vai emitir o sinal e vai alterar no comportamento celular. Diversos tipos de medicamento, por exemplo, trabalham na questão de desativar receptores ou desativar células sinalizadoras. Beleza? Então esse mensageiro aí, isso adora cair em prova, então é bom você depois dar um pause e notar.
Pode ser uma proteína, pode ser um peptídeo, pode ser um aminoácido, pode ser um nucleotídeo, um ácido graxo, esteroides e gases. Então perceba, natureza proteica, natureza lipídica, literalmente vai estar aí contribuindo para que haja essa propagação da mensagem, né? Então vai estar se conectando com o receptor, no caso aqui também é uma proteína. Esse sinal vai desencadear diversos tipos de acontecimentos internos dentro da célula, no citoplasma, e vai desencadear na produção de proteínas, enzimas, citoesqueleto, e vai ter, consequentemente, porventura, vai ter metabolismo alterado, expressão gênica, formação de novos movimentos alterados. Então, é basicamente isso que acontece, é bem padrão que vai acontecer com uma célula, beleza? Ah, Patrick, cita exemplos específicos. Não precisa citar exemplos específicos. O que eu quero mais é que você saiba dos neurotransmissores, que são bem conhecidos, beleza? Mas diversos outros tipos de proteínas são proteínas sinalizadoras, beleza? A transdução do sinal. Uma dada célula responde a um conjunto limitado de sinais, olha que interessante. Então tem uma quantidade específica de sinais que aquela célula pode possuir e depende de seu próprio conjunto de moléculas efetoras. Diferentes de moléculas sinais extracelulares alteram o comportamento da célula-alvo. Criança, se você não entender o todo disso daqui, tu não vai compreender. Entender e compreender são palavras que eu adoro. Então perceba que vários sinais são importantes para que aquela célula desencadeie uma função específica. É isso que eu quero que você saiba. Vários sinais são importantes para que uma célula desempenhe funções específicas. Células diferentes respondem de modos diferentes ao mesmo tipo de sinal. Anote isso depois. Células diferentes respondem de modo diferente ao mesmo tipo de sinal. Então aqui eu tenho a integração do que acontece com toda essa sinalização. Então acontece a transdução inicial, a transmissão, a amplificação dessa transmissão, a integração e a distribuição. Didaticamente falando, é o que vai acontecer quando acontece a transdução. Então responsável em disparar processos celulares conforme a disponibilidade de molécula. Resposta diferenciada depende do tipo celular. Então, para cada tipo de célula vai ter uma resposta específica, beleza? E por fim aí, os 4 tipos de sinalizações que são bem conhecidos. Endócrina, gente, tem uma aula aqui no canal sobre sistema endócrino. Uma delícia de aula, delícia! O professor mais lindo do Brasil está nessa aula que sou eu, e lá eu explico justamente a produção de hormônios e o que cada hormônio vai fazer. Uma vez que esse tipo de sinalização, ele é literalmente explicado no sistema endócrino. Então, eu não vou colocar aqui função desses hormônios. Mas eu posso dizer aqui o TSH, o FSH, o LH, prolactina, testosterona, estrogênio, insulina, glucagon, paratormônio, triiodotironina, tetriodotironina, calcitonina. Eu sei o nome dos hormônios tudinho. Mas a aula aqui não é para falar sobre hormônios, e se dizer que são todos aí pertencentes à sinalização endócrina. Parácrina, como eu falei agora há pouco, sinalização que acontece com células que se encontram próximas umas das outras. Ou seja, o localzinho delas é bem pertinho, então acontece de formas mais rápidas. Endócrina é distante, tá bom? Tem a neural ou a sináptica, depende muito do livro. E é a base de neurotransmissores, acetilcolina, GABA, quem mais? GABA, ocitocina, serotonina. Eu sempre tenho dificuldade em falar serotonina. Então tudo isso aí é neurotransmissor que vai servir na comunicação sináptica e o contato dependente e os contatos que são próximos, né? Contato dependentes. Então, depende do contato para poder acontecer. Então, basicamente, é como se existem 2 receptores, onde um se conecta no outro para poder desencadear. A autócrina, por mais que não tenha dizendo nessa imagem, mas na autócrina, a mensagem vai para a própria célula. Então, eu tenho aqui as mais conhecidas, que eu falei, a neural, que é a base de hormônios, de neurotransmissores, Patrick. Que hormônios? Neurotransmissores,
e as endócrinas, que são a base de hormônios. Então aqui, ó, distribuição lenta, porque é distante, dependente de difusão do fluxo sanguíneo, concentração baixa de hormônios e efeitos dispersos. E tem as informações aí de sináptica também, que é muito fácil. Ok? E por fim aí, curtas e longas, eu não vou ler, porque eu já expliquei isso todinho e eu tô cansado já, então é só tu colocar um pause aí e tu ver a síntese do que eu expliquei. Ideal para quem quer fazer esse mapa. Aqui não é um mapa mental, que é um mapa conceitual, porque é um mapa feito à base de relação de um ponto com outro, porque até isso tem diferença de mapa mental e mapa conceitual. Vou estar colocando aqui na descrição do vídeo explicando para você melhor a diferença desses dois tipos de mapas. Esta foi mais uma aula de ensino superior aqui no canal, uma aula voltada para esclarecer para os alunos. Detalhe, sempre tem aquele estudante que se acha o fodão. Ah, faltou você explicar. Colega, grava uma aula, abre um canal e posta no YouTube e vamos ajudar as pessoas, beleza? Jamais uma aula de 20 minutos vai ser o suficiente, é para ser, mas talvez não seja o suficiente para esclarecer todas as suas dúvidas com relação ao assunto. Mas eu tenho certeza que eu te ajudei de alguma forma, então deixa teu comentário aqui no final desse vídeo. Eu fico por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pequeno gafanhoto!